me I fala. don't know who I am. Baby, baby, baby. Do you know who you are? Fala galera, bem-vindos a mais um Quem Te Perguntou. Eu sou Izzy Fairchild. E eu sou o Greg Garcia. E hoje nós vamos falar de Daisy Jones and the Six, primeira parte. Eu gostaria de começar esse vídeo falando pra vocês que eu li o livro e eu não vou estar julgando a partir do livro. Eu vou estar julgando essa série como algo que eu vi sem ter lido o livro, porque eu tenho essa separação entre adaptações e obras originais. Eu acho que a gente pode se deslocar um pouco, contanto que funcione. E aqui eu vou dizer pra vocês o que funcionou pra mim ou o que não funcionou cinematograficamente falando, mesmo sem comparações literárias. Antes de tudo, eu queria dizer também pra vocês que leram o livro, algo que ninguém está comentando é que o livro é baseado no Mate-me, por favor, que é um livro sobre a história sem censura do punk, em que tem vários cantores e cantoras famosos daquela época dando entrevistas sobre como era esse cenário em tal ano, especialmente entre os anos 70 e 80. E é bem importante, assim, e eu sinto que a escrita dela foi baseada nisso, porque é entrevista sobre uma banda e por que a banda acabou. E é sobre isso a série, por que Daisy Jones and the Six se separaram. Então hoje a gente vai estar discutindo aqui os 6 primeiros episódios sobre como tá a parte técnica, a parte narrativa, mas a gente não vai dar spoiler no começo. Em algum momento a gente vai dar spoiler, vai estar escrito aqui embaixo, alerta de spoiler, pra vocês poderem sair do vídeo no momento que vocês quiserem não receber esses spoilers. Assista a série e depois assista o resto do vídeo com spoilers, beleza? E quando lançar o resto a gente vai vir aqui falar de novo. Antes de tudo, vamos começar divulgando o nosso novo Instagram, Quem Te Perguntou Oficial. A gente vai estar postando fotos de filmes, momentos que a gente vai ao cinema, ou que tá vendo alguma coisa em casa, mesmo que seja videoclipe, consumindo game, série, etc. Sigam lá, mandem mensagem, falem o que vocês querem ver no canal, de crítica, de análise. Mantenham esse contato direto com a gente vai estar respondendo. Vamos pro vídeo. A série Daisy Jones fala sobre essa banda, The Six, e é comandada pelo personagem do Sam Claflin, Billy Dooney. E ele é esse personagem bastante instável, um pouco controlador e um tanto quadradinho, mas que vai ter um desenvolvimento onde ele integra mais todo mundo da banda. Ele tá tentando conseguir oportunidades novas para a banda The Six, com turnês, álbuns, e ele consegue conversar com esse produtor musical, que dá uma grande oportunidade para eles, mas tá faltando alguma coisa. Paralelamente, a gente tem a Daisy e a gente acompanha ela desde a infância. As entrevistas mostram como foi a vida deles, mostram o abandono parental que o Billy sofreu logo no começo. E a Daisy, que também sofreu esse abandono da família dela, não foi um abandono em que largaram ela, mas que não prestavam atenção nela. E a Daisy começa a abusar de substâncias, ela vira ali uma dependente química. Na série isso começou a ser tratado mais assim nos últimos episódios que começaram, mas tá muito incrível assim a forma como eles abordam. Ela é essa pessoa soberba, ela sabe que ela tem talento, mas ao mesmo tempo ela é muito gentil quando você a conhece. Quando você se aproxima dela, você vê o valor que ela dá aos amigos dela. Simone, que é uma personagem de apoio, que tá ali apenas realmente pra apoiar o início da carreira da Daisy. A Simone é super importante, ela introduz a Daisy ao mundo da música, faz ela querer correr atrás dos sonhos dela, e a partir disso ela conhece o Ted, que é o mesmo produtor do The Six, e aí a gente vê o que tava faltando, que era uma junção dos dois. E nisso a gente tem uma referência aí muito grande ao rock clássico, que é o rock dos anos 70, onde era tudo mais paz e amor, mais hippie, que isso vem puxando já dos anos 60 até os anos 70, e também entra no rock psicodélico. E a Daisy, ela tem muitas referências disso, enquanto o Billy, ele gosta de escrever coisas mais cruas e diretas e românticas, ela gosta de escrever coisas mais metafóricas, que tenham mais interpretações e que falem sobre o mundo e sobre a humanidade, sobre a sociedade, os sentimentos, e que não justamente falem de amor. E mais transparentes também. Existe muito essa discussão entre os dois quando eles estão compondo, dela querer ser super transparente em relação ao que está acontecendo com eles,
do que falsear um mundo idealizado, como muitas vezes o Billy faz nas músicas e nas letras das músicas. Sim, inclusive ela até vira pra ele e fala: do que você tem medo? Por que você não consegue escrever sobre nada que não seja o amor que você sente pela sua esposa? A formação da banda The Six, ela acontece ali num período em que o Billy ainda tá solteiro, e aí ele começa a se popularizar na cidade toda, porque o The Six, ele fica famoso. Ele conhece a Camila, que é uma namorada dele, que acaba se mudando com ele pra Califórnia ali, eles vão pra Los Angeles juntos, com o sonho de construir essa fama pra banda. Ela acompanha o Billy, dá suporte pra ele. Em um belo dia, a Camila descobre que tá grávida e isso vai mudar o rumo da trajetória inteira, e é a partir daí que a história começa. A banda é uma referência muito clara a Fleetwood Mac. Eles, inclusive, falam sobre as relações que os integrantes da banda têm, não só a parte protagonista ali, mas os coadjuvantes também têm relações dentro da banda. As relações que eles fizeram são muito parecidas com as relações de Fleetwood Mac, que era chamada de a banda incestuosa do rock and roll. A própria integração dos personagens com os integrantes reais. Você acabou de me mostrar, inclusive, um show ao vivo de Fleetwood Mac, e você vê ali muito claramente os personagens de Daisy Jones, só que os verdadeiros ali na banda Fleetwood Mac. E é muito doido, assim, muito doido mesmo a inspiração, é bem clara. Os figurinos são absurdamente inspirados. A Stevie Nicks, que é a vocalista do Fleetwood Mac, tinha aquela coisa de levantar os braços e ter aquelas mangas muito longas e transparentes, que davam aquele misticismo. Ela foi até chamada de The White Witch na época, a bruxa branca. Daisy Jones é totalmente inspirada na Totalmente Stevie Nicks. inspirada, inclusive eles botaram um topzinho nela que vai aparecer em um dos próximos episódios, que é um top jeans, que a Stevie Nicks já usou esse mesmo top, então eles não estão nem tentando esconder a referência. Inclusive eles fazem até uma referência boa e quando a Daisy vira em um dos episódios e fala bom demais. Então assim, é muito claro que eles estão tentando fazer referências ali ao rock mais predominante da época. Existe um álbum dentro do livro que é o Aurora, e o Aurora ele foi lançado oficialmente. Existem agora as músicas de verdade, estão lá pra quem quiser ver no YouTube, são músicas muito boas, novamente muito baseadas em Fleetwood Mac. Claro que não é a mesma qualidade, porque é impossível você alcançar a qualidade de uma banda de rock lendária original. Mas pra uma banda fictícia, ficou ótimo. Ficou incrível. A gente tá cantando a música tem músicas uma semana já. As músicas são muito legais. São muito legais. Então, sobre a parte técnica, eu tô achando tudo muito bom. Eu tô, assim, viajando na edição. Eu tô achando que tá me levando para lugares. Eles têm essa coisa muito setentista, tanto na narrativa quanto eles têm na coloração, do ritmo, da composição, o que estavam buscando naquela época. Eu acho que naquela época, nos anos 70, as bandas de rock realmente buscavam falar muito mais dos sentimentos sociais no geral, de como você se relacionava com a sociedade de dentro pra fora, do que sobre amor em si. Não era algo que ninguém tava realmente inspirado em se focar ali, sabe? Então eu acho que a Daisy tá muito correta, né? Ela mostra alguns exemplos do Billy sobre isso. Eu tô gostando muito da fotografia, eu tô gostando muito do roteiro, da adaptação. Eu gosto da forma como ficou agora, como a história tá sendo levada. Eu gosto das atuações, eu tô achando as atuações muito boas. Eu acho que a Riley Keough às vezes me irrita um pouquinho, porque ela tem um trejeito muito específico, mas eu tô levando isso como um trejeito da Daisy. Ela fica dando sorriso de lado. Ela entra na cabeça e fica dando sorriso de lado. Ela sempre fala desse jeito. Ela sempre sacode a cabeça. Então, às vezes, me irrita um pouco quando eu comecei a perceber. Agora a gente vai fazer essa resenha o tempo todo falando para desse jeito, para de fazer. Mas é isso, eu fiquei agoniada alguma hora. Eu olhei pro Greg e falei: você já percebeu que ela tá sempre com a cabeça inclinada? Com um sorrisinho no rosto, fazendo. A gente se questionou se era uma coisa da atriz ou se era da personagem. Aparentemente é um vício da atriz mesmo. É um vício da atriz, eu acho que é um vício de atuação. It wasn't something I ever really, I knew that I wasn't like entirely tone deaf and everything, but I'd never tried to properly sing before, so it was a journey, and it didn't start where you see. A gente faz teatro, pra quem não sabe, e uma professora nossa já falou que tem trejeitos que são difíceis de tirar. Eu não acho que isso atrapalhe a atuação dela, eu continuo gostando muito dela como Daisy. Eu acho ela uma Daisy perfeita,
Inclusive, eu gostei que nesses últimos episódios, esses 3 últimos que lançaram, estão desconstruindo muito a Daisy. Primeiro a gente tinha ela de um jeito assim, como se ela fosse super legal e não sei o quê. E agora a gente tá vendo ela bem mais arrogante, soberba. Ela quer entrar nessa banda, mas ela quer ser a lead singer e já tem um vocalista ali principal, entendeu? I don't even know why we're doing this. It's not a duet. Billy, you wrote a good song, not a great one. Did you guys want to record something or fight more? I'm fine either way. Mas acaba rolando uma batalha de ego ali, muitas vezes. Sim, eu até virei pro Greg em uma cena falando assim, nossa, é muito ego numa sala muito pequena, eu não sei como é que as pessoas estão respirando. Eles estão num barzinho, tem muito ego pra um barzinho tão pequeno Tão ali, pequeno. gente. E sempre parece que alguma coisa vai explodir. Os melhores momentos até agora, pra mim, são os momentos entre Billy e Daisy, estão muito legais. Eles têm uma química maravilhosa. A Riley com o Sam Claflin tem uma química que eu não sei nem explicar. O Assim, Sam tá? Claflin é outro pra se exaltar, eu acho que ele tá excelente nesse papel. Ele é um personagem que ele não é perfeito, ele é cheio de defeitos, né? Um personagem que muitas vezes você fica com asco, em outros momentos você torce pra que ele melhore, porque você vê que ele tá tentando melhorar. E eu acho que o ator consegue passar isso com muita veracidade. Então, até agora é o meu personagem preferido, é o que mais me cativa nesse sentido, é o personagem que tem mais camadas ali. Como eu tô no fandom também, assim, dentro do livro, as pessoas odeiam muito o Billy, elas trazem isso pra série, falam que na série ele tá ainda pior, mas eu acho que o Billy, ele é um personagem maravilhoso. Eu acho que a Taylor Jenkins Reid, que é a autora do livro, que tá produzindo a série também, ela tem essa noção de que as pessoas são humanas, as pessoas erram e erram feio, e ela não tem vergonha nenhuma de colocar isso nos personagens dela, porque ela não quer que os personagens dela sejam perfeitos. Ela só quer mostrar uma representação muito humana, muito real, e é isso aí. Ele é cheio de defeitos, ele é um cara com vícios, e é nisso que ele se identifica com a Daisy, que ela também é uma garota perdida, assim. Ela teve um abandono parental que aciona um gatilho nele ali. Os dois se conectam por causa disso. Se identificam com essas semelhanças de vivências que eles tiveram. Sim, eles até conversam sobre o processo de escrita deles, de composição. E a Daisy fala que não tem um processo, o Billy aparentemente tem, a série não deixa isso claro, mas ele aparentemente tem. Ele é mais estruturadinho e quadradinho, como eu falei. Quadradinho. E ela deixa rolar, isso, sabe? E eu acho que os dois juntos, eles misturam o melhor dos dois mundos. E fica perfeito. E fica ótimo. E agora a gente tá esperando pra ver o sucesso de Daisy Jones and the Six, que vai ser a ascensão e a queda. E vai ser na próxima parte. Eles viram muito bem como lançar isso. Tanto que eu até virei pro Greg que não leu e eu falei, é agora que tudo começa a acontecer. Oh my God. Your first single, and it hits #1. How do you top that? O que eu acho que dá pra falar sem spoilers é mais ou menos o que eu achei da série no geral até agora, né? A série ainda não acabou. Nós vamos ter uma opinião geral quando a série terminar, mas eu sinto que até agora, como introdução, eu acho que os 3 primeiros episódios tiveram essa função de apresentar o The Six, a Daisy Jones e tudo mais. Os próximos 3 episódios foi ali uma coisa de você juntar ambos, né? O The Six e a Daisy Jones. Sim, da gente ver como funciona a química da banda e da Daisy Jones. E também da Daisy Jones com o Billy, que querendo ou não, ela vai ter que trabalhar com ele, porque ela também vai ser a vocalista da banda. E eu sinto que a história tem me cativado pela narrativa que puxa muito essa coisa setentista, não só cinematograficamente, mas também na narrativa. Muita gente tem feito comparações com Almost Famous, Quase Famosos, que é um road movie setentista muito famoso, que muita gente gosta. E eu tenho sentido essa influência em Daisy Jones, eu gosto dessa vibe. Então, como alguém que não conhece material bruto, eu tô achando a série muito gostosa de assistir. Eu vi algumas críticas de pessoas dizendo que acharam lento, que não se envolveram tanto assim, mas eu acho que pela estética, pela proposta, tá sendo uma coisa muito vibes, vamos colocar dessa forma. Eu sinto que eu consigo entrar no mood desses personagens, eu tô ali junto com eles, vendo a trajetória de cada um. E é muito gratificante. Eu acho que o filme tem influências de road movies, até biopics, apesar de ser uma biopic fictícia, né? Um documentário, tem ali coisas que são documentadas. Eu acho também sobre isso das vibes, eu concordo. Eu entrei muito na vibe dos episódios. Eu confesso que eu concordo que dava
pra fazer em, tipo, 6 episódios. Confesso, dava pra fazer, mas eu acho que ia ser tão corrido e eu gosto disso, de explorar devagarzinho. A série não tem pressa, sabe? Ela não tem pressa de se apresentar, ela apresenta cada um dos personagens muito bem. O Graham e a Karen, por exemplo, são muito bem apresentados ali. Até o Warren, que é só um safado que tá ali na banda, é bem apresentado, bem introduzido ali, do jeito dele, na vibe dele. E é muito gostoso você ver isso da forma que é feito, devagarzinho, sem pressa. Porque eu sei que vai chegar onde tem que chegar e tudo bem, eles estão levando isso numa boa. E a composição do álbum, o Aurora, que a gente tem, tá sendo muito gostoso de ver ele sendo composto e ele sendo produzido. E a série vai mostrando isso pra gente, querendo ou não. E como isso tá indo pro público depois também. A série faz o público participar desse processo de criação da banda. Por isso que ela não tem pressa. E eu acho que às vezes a crítica das pessoas que acharam a série muito lenta seja atrelada a isso. De ver que não é uma série com grandes desdobramentos, não é uma série que sempre vai acontecer alguma coisa bombástica. Ainda. Oh, meu Deus. Ainda. Mas o que eu sinto até agora é que a série, ela realmente, como público, eu acho que você tem que entrar nessa história com essa mentalidade de que você vai curtir junto com aqueles personagens, sabe? Você como público vai participar daquilo. Então tá sendo uma experiência imersiva, uma experiência gostosa e até agora tem sido um saldo positivo. E eu recomendo essa série pra todo mundo que gosta de rock setentista. Eu acho que essa série é uma grande ode ao rock and roll. As mulheres dentro da indústria, eles falam muito disso, não só com a Daisy, mas com a Karen. Até com a Camila, que não participa da banda, mas qual o papel dela dentro disso tudo? Qual a influência dela sendo uma musa ali pro Billy? Então eu acho que é bem bacana pra você ver, entrar nessa vibe, sentir que você viveu um pouco esse período. Recomendo pra todo mundo que gosta dessa época e que quer viver um pouco disso, você pode viver através de Daisy Jones and the Six. Inclusive, a partir desse momento no vídeo, vamos dar spoiler, alerta de spoiler. A gente vai precisar falar de algumas questões pra gente conseguir dar as nossas opiniões. E isso vai precisar aprofundar um pouco nas relações dos personagens. Então, esse é o momento de parar o vídeo se você não viu tudo ainda. E se você não quer receber spoiler, se você quiser e se você já viu, continue por sua conta e risco. Gostaria de começar os spoilers falando sobre Billy Dunne, que é o protagonista da série. E o Billy, ele é esse personagem que é muito problemático, porque ele é viciado em muitas coisas. Ele se acaba no vício, ele conhece a Camila ali, quando o The Six tá começando a se erguer na cidade, as pessoas da cidade já sabem quem é Billy Dunne, quem é a banda dele. Até então, inclusive, eles falam que quando a Daisy entra, tem espaço pra todo mundo contribuir, que antes era a banda do Billy, e agora era o The Six, de fato. Então todo mundo contribui ali com guitarra, com baixo, todo mundo dá ideia. E a gente tem essa perspectiva de que o Billy, ele idealiza muito a Camila quando ele conhece ela, ele idealiza ela porque ela finge que não sabe quem é ele. Então ele fica um pouco atraído por isso. E aí, depois disso, ele convence ela a se mudar pra Califórnia com ele, eles vão vivendo ali, em Los Angeles. Ela muda a vida dela toda, tipo, ela larga tudo na vida dela pra ficar perto dele. E acontece que ela engravida e isso muda o rumo da história completamente. Inclusive, eu acho que isso aqui é o momento mais marcante da história pra todo o resto que a gente tem até agora e pro que a gente vai ter depois também. O fato da Camila engravidar faz com que o Billy tenha um gatilho acionado ali nele de que o pai dele abandonou ele com 8 anos e o irmão dele com 4. Então, quando ele lembra disso, ele não quer ser como o pai dele, ele decide se casar com a Camila. E muita gente tem essa discussão, mas a minha opinião é que ele não amava a Camila como esposa, ele amou a Camila como namorada e como musa, mas ele nunca amou ela como um marido amaria sua esposa. Ele não conseguia ser fiel, não era aquilo que ele queria, que foi uma decisão precipitada. Você vê que o casamento foi às pressas e foi meio que um desespero dele, assim, pra tentar ser um bom pai de família, mas já nisso ele já trai a Camila e ela descobre, ela perdoa, ela tá muito mais feminista que ela dá tapa na cara dele, manda ele ser homem, manda ele cuidar da filha. Tem até ali depois uma troca de chifre, assim, que rola entre ele, Daisy, ela e Ed, mas isso mais pra frente. E a Camila, ela é essa personagem que ela é muito forte, ao mesmo tempo ela tem essa submissão muito grande. Eu acho que ela tem a mesma ideia que o Billy, talvez, só que de formas diferentes. O Billy sente que ele não pode ser como o pai dele, então ele não quer abandonar a família. Mas ela tem essa ideia de que ela quer que o marido dela esteja lá. E a Camila é uma personagem complexa, uma personagem ótima, mas que
não me cativa tanto quanto a Daisy, pessoalmente. Eu acho que isso vai muito de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que preferem a Camila, tem pessoas que preferem a Daisy. E a série tá levando esse rumo que vai fazer a gente escolher um lado de quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que essa história é muito mais profunda do que apenas uma traição, entendeu? Pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Isso vem desde a infância do Billy e da Daisy pra o relacionamento dele com a Camila, entendeu? E quando ele conhece a Daisy, eu sinto que ele realmente se apaixonou pela Daisy. É outra energia, assim. Outra energia. É uma claramente. sinergia muito grande, não é? Exato, até pela questão de não ter sido uma coisa que aconteceu instantaneamente. Primeiro eles não se bicam, depois que essa falta de sintonia acaba se tornando uma atração. Tem aquela cena que ele diz que foi só uma participação, ela tem a carreira dela, a gente tem nossa carreira. E ela fica e muito ela fica chateada. super ofendida. Eu, no momento, pensei, agora eles vão continuar, mas não. Existia essa barreira pro Billy, né, dela não participar de maneira alguma. Mas aí a Daisy traz essa perspectiva pra banda, tanto que agora a banda tá sendo de todo mundo ali tem uma parte a contribuir, que tem crescido muito também, sabe? E a Daisy, ela tem essa energia que no começo você fala que ela é muito receptiva, que ela é meio solitária, mas que ainda assim ela tem um espaço grande assim no coração dela para as pessoas que entram na vida dela. Eu acho que a Daisy, ela traz essa carga que ela tem um ego muito inflado e até então não estavam mostrando isso e eu achei muito divertido que nos últimos episódios mostraram, porque ela não só é soberba e o Billy também é muito soberbo e por isso que a gente fala, a briga de ego dos dois é muito gigante, até a gente fica asfixiado assistindo. Nossa. Can I ask you a question? What do you think the song's about? What do I think the song is about? What the song Yeah, what that I is the wrote? song What do I about? think the song that I wrote is about? Nossa, parece que Pensando tem... os dois na sala. Eles se olham, parece que tem dois foguinhos, um batendo no Batendo outro, no assim, outro. sabe? Você fica, Sim. ai, gente, para Quando com ela isso. entra no primeiro festival pra se apresentar com eles, ele vira pra ela e fala: eu disse que você entrava na quarta música, você não ouviu? Aí ela falou: essa ainda é a terceira? Porque eu achei que já fosse a quarta, porque são todas iguais. Ela fala, Nossa, mete uma dessa pra ele. Acertou demais. E aí depois ele manda ela sair do palco, ela continua no palco e ela canta as outras músicas e todo mundo pira, todo Pira mundo demais, ama. todo mundo aplaude, quer Sim. mais. E é aí que querem ver se Daisy Jones vai continuar trabalhando com The Six, que deveria lançar mais coisa, e ele fica, não, só um trabalho, só uma vez, ele não vai acontecer de novo, e ela fica pirada. E ela fica, por que essa banda não pode ser minha também? E até o Ted vira pra ela e fala, porque ele já tem um vocalista, você é uma vocalista, você é a líder da banda, você não precisa de uma banda que já tem líder. Mas aí eles dividem esse posto e é justamente trancafiando os dois assim num lugar em que eles precisam conviver um com o outro um dia inteiro, que eles começam a perceber semelhanças entre eles. E o Billy até vira pra ela e fala, eu não sabia que você era tão frágil. E ela se sente um pouco ofendida quando ela escuta isso, mas ele explica pra ela que na verdade é porque ele se enxerga muito nela e que ele também é frágil. E que esse abandono parental bateu ali nos traumas dele e a partir daí a série desencadeia o que vai vir a ser o triângulo amoroso entre Billy, Daisy e Camila. I wanted to tell Yeah, you. Daisy, look, we don't need to argue. I was just gonna say that I love the sound of your voice. Bom, agora a gente vai falar dos nossos momentos favoritos, começando com o Greg. Eu tive dois momentos de destaque, assim, nessa série, que é quando é revelado que o Billy traiu a Camila. Foi o primeiro momento, assim, que pá, assim, pra mim, que eu, caraca, porque abrem o... Desconstruiu, né? Não, abrem o trailer, tá lá ele com duas mulheres. Três mulheres. Com três mulheres, eu fiquei tipo, gente, ele não era o quadradão, ele não era o paizão ali da banda, de repente quebrou o personagem pra mim. Eu falei, gente, ele vai ser terrível. Eu achei até que eu nem fosse gostar mais do personagem a partir dali, mas é justamente isso, a questão da humanidade dele. Não que pra você ser humano você tenha que trair a pessoa que você ama, mas vocês entenderam o que eu quis É, dizer. a questão de que você tem que quebrar um pouco essa ideia de Ele que não é o ser perfeito. humano não erra, que ele não é perfeito e que sim, ele vai cometer vários vacilos, às vezes vacilos que a gente não pode perdoar, Exato. mas que cabe a cada um, entendeu? Saber seus limites e enfim, eu acho que o Billy explora muito isso, assim, da pessoa que tá tentando melhorar e naquele relacionamento ele não consegue. E Camila dá uma peitada nele e você vê depois que ele tenta melhorar. E foi nesse momento, quando eu vi que ele se predispôs a tentar ser um homem melhor pra
pra mulher dele e pra banda, você vê que o personagem tá cada vez mais se desconstruindo. Eu sinto também que quando a Daisy chega na banda, ela quebra isso pro Billy, porque ela até comenta com ele que ele só escreve músicas sobre a esposa dele, e se ele não sabe escrever música sobre outra coisa, eu acho que ela muda muito a perspectiva de mundo dele, de música dele, e música é a maior paixão dele. Então o fato de Daisy entrar ali e mostrar pra ele que existem outros caminhos de compor, de chegar onde ele quer através de uma arte muito mais independente e pessoal do que só tentando se desculpar o tempo todo por algo errado que ele fez, que ela até pergunta, você fez algo errado pra precisar o tempo todo tá se justificando assim nas suas músicas? E eu acho que isso é muito importante, então eu acho que são os primeiros estalos ali pra ele ter um interesse pela Daisy, que mostra que ele tá num casamento conformista. Eu não acho que o Billy tá com a Camila mais porque ele ainda ama ela do jeito que ele amava quando conheceu. Porque eu acho que ele amou muito ela quando conheceu, se encantou, ele era jovem, ela era jovem, mas esse encanto foi desaparecendo, foi caindo, e ele tá ali com ela porque ele não quer ser igual ao pai dele. E a Daisy quebrou isso um pouco pra ele, mas ao mesmo tempo tem esse dilema de, se eu fico com a Daisy não é uma opção, porque eu vou estar sendo igual ao meu pai. Se eu fico com a Camila, eu vou ser infeliz, mas eu vou estar cumprindo ali meu papel. E o outro momento que pra mim e pra talvez muitas pessoas foi quando The Six e Daisy Jones gravam Look at Us Now, que era Honeycomb, e é uma cena muito bonita. É aquele primeiro momento em que você vê a Daisy Jones e The Six, sabe? Então, Sim. tipo, a série teve essa construção pra chegar lá, pra chegar no título da série, no nome da banda, e como primeira impressão também você fala, uau, isso tem potencial, essa banda vai crescer muito, assim, Sim. sabe? E é uma baita música, do álbum é uma das mais catches, assim. Sim, eu sinto também que esse é o momento que introduz os vocais de Billy e Daisy, como eles se juntam e cabem muito bem. A Riley Keough, ela canta muito. O Sam Claflin, eu não sabia que ele cantava tão bem, ele canta muito bem. Ele tá extraordinário aqui. E naquele momento em que ela muda as letras, inclusive, da composição dele, ele fica pirado, mas ele decide gravar a versão dele e a versão dela. E aí ele percebe que a versão dela ficou melhor e é essa que publicam. E depois tem a junção com a banda, e aí a gente tem aquele momento de revelação de uau, combina demais, sabe? E no meio disso tudo, ele tentando dar o braço a torcer também, porque ele não consegue admitir que a participação dela melhorou a música. E Dele. De novo, exato. Porque de novo, era ele quem compunha. De novo essa rixa entre egos e tudo mais, que é massa de você acompanhar. E quando você vê a primeira gravação, que é só Billy e Daisy, as pessoas do The Six ficam olhando pra ela, ela vira pro Ted e ela fala, realmente tem que ter essa plateia toda me encarando? Por que eles estão aqui, sabe? É a banda do Billy, claro que eles deviam estar ali. Mas a Daisy é uma pessoa soberba, que não trabalhou com banda antes, que até então é uma artista solo, que nunca lançou nada além de um single. E quem decide tirar o pessoal é a Karen, mas a Karen fica. Eu acho que a reação de todo mundo é a reação da Karen. A Karen fica sem ter o que dizer, assim, ela fica chocada com o quanto eles estão bons. Eles apresentam muito a reação do público, eu acho, porque quando a Karen vê o quanto os dois funcionaram juntos, ela só apoia que a Daisy esteja ali dali em diante, entendeu? E a Karen tá sendo uma personagem muito bem construída também, ela teve mais destaque nos últimos episódios. O subarco dela, pessoalmente, não tá sendo tão interessante quanto o arco principal, mas compõe ali pra desenvolver os outros integrantes da banda também. Sim, com certeza. Eu acho que o momento que mais me marcou até agora foi a primeira composição do Billy e da Daisy juntos, o dia que eles passam juntos pra compor. Que ele até chega pra ela e fala que ela é viciada em remédios, que ele já foi, e fala sobre os problemas parentais. E aí ele até desafia ela a jogar as pílulas fora, porque ele fala que ela não consegue ficar sem pílulas, ela joga todas fora, mas quando você vai ver, ela já tá tomando outro comprimido, então ela tem mais ali. Ela só não quis perder a discussão. Ela só não quis perder a Claramente. discussão. Então você vai vendo ali o ego formando, e chega um momento que ela mesma confronta ele e fala, vai dizer que não tem nada rolando entre nós dois. Tell me that there's nothing going on between us. Tell me if I'm crazy. E aí, agora vai vir um grande spoiler, mas que, nossa, eu amei como adaptaram isso aqui. É a primeira vez que tem o beijo deles e é surreal, muito bom. É muito boa a forma como eles colocaram isso, que até ela vira pra ele depois e fala, você só me beijou pra me fazer cantar essa música. Ele realmente só fez aquilo naquele momento por esse motivo, mas acho que bem intrinsecamente ali, lá no fundo, ele tinha os motivos dele de estar apaixonado pela Daisy, e ele já sabia disso. E a gente começa a perceber que ele começa a deixar a Camila de fora das coisas. Meio que a Camila já tá por fora de tudo, e ele tá integrado ali com a Daisy. E aí fica esse questionamento que ela mesma joga pra gente no final do episódio 5,
5, ela fala: eu confiei neles, eu estava muito errada, eu fui muito idiota, sabe? Acho que agora a série vai pegar onde dói, nas Onde feridas. dói. Vai onde dói, nos É. traumas das pessoas, nas feridas das pessoas e fazer a gente escolher lados. Infelizmente, eu sinto que a série vai fazer isso. Um adendo, o livro não faz isso, falei que não ia falar do livro, mas o livro não faz isso. Mas pelo caminho que tá levando, a série vai fazer a gente escolher um lado. Eu vou ficar do lado da Daisy. Deixando isso bem claro. E olha que ele acha a Daisy irritante. Eu acho que muito do que ela diz soa genuíno e coerente pra personagem. A Camila, eu já sinto muitas coisas um pouco forçadas. Não acho que a personagem seja ruim nem nada, mas tem muitas falas e momentos que eu acho um pouco forçados, não vou negar. E puxando o que você falou da cena do beijo, é uma cena que te impacta, pô, é um beijo, né? Billy e Daisy, mas não foi uma cena que me pegou 100% justamente por isso, porque fica aquela sensação de que ele beijou ela só pra eles terminarem a música. Não foi aquele beijo que, nossa, os dois queriam muito se pegar naquele momento. Sim. Eu acho que eu vou ficar assim quando isso acontecer. Quando isso acontecer, aí vai ser muito legal. Mas por enquanto eu ainda tô só ansiando. Mas é isso, gente. Essas foram nossas impressões e análise da primeira parte de Daisy Jones and the Six. Quando a série terminar, nós vamos voltar aqui e dar o nosso parecer da série como um todo. E obrigado por estarem aqui conosco. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, Quem Te Perguntou Oficial. E a gente se vê numa próxima.